Agradeço ao convite. Boa tarde, querido ouvinte. É um prazer estar de novo participando do segundo Congresso Internacional de Produção Científica. Me sinto lisonjeada, me sinto privilegiada por ter a honra de participar de um evento de tão grande importância, principalmente para o mundo da enfermagem, né? A gente carece, e a história tem mostrado, né? Os fatos últimos têm mostrado como nós carecemos da ciência e a importância da ciência nas nossas vidas, sobretudo no contexto, no cenário da saúde. Eu fui convidada para falar sobre os impactos sociais da produção científica, especialmente da produção científica de enfermagem. Quais são os impactos sociais, então, da produção de enfermagem, rumo aos nossos desafios aí que batem a nossa porta. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo. E a nossa proposta aqui é refletirmos um pouquinho sobre ciência, sobre pesquisa e, sobretudo, os impactos que a pesquisa, especialmente de enfermagem, trouxe para o nosso universo, trouxe para a nossa sociedade até o momento, e quais seriam, nesse propósito, os desafios que temos pela frente. Então, eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é ciência. A gente sabe que ciência ela é um processo de investigação que a gente vai propor e trabalhar em uma realidade. Esse processo de investigação proposto numa realidade, empregado numa realidade, ele vai pressupor que a capacidade que a ciência vai ter em alterar crenças diante de evidências e principalmente crítica de pares. Então, só para a gente entender este cenário, né? Quando a gente fala de produção científica, nós encaminhamos algum artigo para uma revista e o nosso artigo ele é avaliado por pares. Pares são pessoas que têm a mesma formação, no caso da gente, enquanto autor, e esses pares, eles têm o mesmo conhecimento, ou até um conhecimento mais aprofundado sobre o assunto que a gente está trabalhando. E quando a gente encaminha o nosso artigo para os pares, a proposta, e o termo que a gente usa é esse, submetemos um artigo, a proposta justamente é para que os nossos pares apontem erros e façam críticas em relação ao método. A ciência, ela só vai ter valor para nós a partir de um certo rigor, eu diria um absoluto rigor às regras. E no caso, as regras nós vamos chamar de métodos. Então, os nossos pares, eles vão fazer esse tipo de avaliação. Eles vão apontar os erros que eles entendem dentro do que a gente encaminha, e nesse cenário eles realizam críticas quanto ao método. Eles vão olhar se nós estamos seguindo, de fato, o método. Muito fácil eu colocar aqui e falar para vocês. Eu tenho uma caneta, e se eu coloco outra caneta aqui, são 2. Beleza, mas para eu colocar isso aqui e falar que eu tenho 2 canetas na minha mão, nós empregamos um método. Aqui, no caso, o método da adição. Então, fizemos a adição, aprendemos como é que funciona a adição, e nesse cenário a gente utiliza esse método e chegamos a um resultado, que aqui foi 2. No caso da pesquisa científica, nós também vamos aplicar um dos vários métodos existentes, voltados para isso, e neste momento a gente aplica e os pares vão então avaliar como aplicamos o método, se ele está correto. Por quê? Porque o resultado da ciência, ele precisa ser fidedigno, ele precisa ser um resultado confiável. Então, voltando, a ciência, então, é um processo de investigação que nós empregamos sobre uma realidade. Esse processo de investigação, ele pressupõe a capacidade de alterar crenças
diante de evidências e críticas dos pares nesse cenário. E essa capacidade, a ciência que foi parte dessa capacidade, ela vai produzir a melhor descrição possível da realidade, e volto, a melhor porque foi por um método, então a melhor descrição possível da realidade num determinado momento histórico, com as melhores ferramentas possíveis e disponíveis que temos naquele momento. Isso pode mudar? Pode mudar, porque o momento histórico ele muda, e as ferramentas também têm sido alvo de evolução. Então, à medida que essas ferramentas também vão evoluindo, surge uma ferramenta nova, nós aplicamos essa ferramenta e, com isso, nosso resultado pode aparecer de uma maneira diferente, ele pode aparecer de modo diferenciado para nós também. Muito bem. Como eu disse, o momento histórico pode mudar. As ferramentas, ao longo da evolução tecnológica, sobretudo, ela também pode ser melhorada. E, nesse cenário, as evidências produzidas por uma pesquisa, elas podem mudar. Logo, nós podemos mudar de ideia mediante novas evidências. Se essas evidências, e aí eu utilizo uma fala muito forte da doutora Natália Pasternak, se as evidências forem vigorosas, forem robustas, forem confiáveis. Muito bem. Ciência, então, gente, ela não é ponto de vista. Não é uma questão de ponto de vista. Isso aqui é 6 ou isso aqui é 9? Ah, depende, porque se eu tiver daqui vai ser 6, daqui vai ser 9. Peço a sua ajuda aí. Isso aqui é o que exatamente? Agora, nesse momento, eu estou vendo um rosto de um homem que tem um nariz bem grande. Não. Eu estou vendo um parque, onde eu vejo o tronco de uma árvore, prédios ao fundo e uma senhora aqui. Né? Então, veja, eu tenho aqui uma figura que me dá uma duplicidade de interpretação. Essa figura aqui, isso é um cálice. Evidentemente um cálice escuro, muito bonito, uma taça escura, muito bonita. Olhando bem, acho que não. São dois rostos brancos que eu tenho. Um rosto, aqui é a face de um homem, aqui é a face de outro homem, um de frente para o outro. Aqui, não sei se eu tenho exatamente quatro palitinhos ou 4 torinhas de madeira, ou são 3. Pessoal, ciência, ela não é uma questão de ponto de vista ou uma questão de opinião. A ciência, ela é o conhecimento atento e o conhecimento aprofundado de algo. Esse conhecimento atento e aprofundado de algo, ele vem a partir de uma busca metodológica correta, ele vem a partir de uma... A gente gosta muito do termo diligência, de uma busca com interesse, com todas as forças. Então, ela vem de uma busca, de uma averiguação, de dinamismo. A pesquisa neste cenário, então a gente vem com essa ideia da ciência e eu trago a pesquisa nesse cenário. A pesquisa, ela vem de um termo em latim que se chama perquirere, que significa procurar com perseverança, procurar com insistência, não desistir no processo. Então, o termo pesquisa, essa ideia de procurar com perseverança, ele exige uma coleta de dados diligente, firme, metodológica, interessada, empenhada. E por isso a aplicação importante do método, rigorosa do método, por aquele que se empenha em fazer a pesquisa. Quando a gente traz a pesquisa para o ambiente acadêmico, a gente precisa entender que a pesquisa é um dos pilares quando eu uso o termo ciência. Então, quando eu falo no campo acadêmico, eu estou estudando ciências biológicas, ciências da saúde no nosso caso, e a pesquisa, ela é um dos pilares do curso de enfermagem, do curso de ciências, onde os nossos pesquisadores, nós temos como objetivo produzir um conhecimento, no caso, para uma disciplina acadêmica. Vamos trazer isso para o nosso cenário, para o nosso contexto.
A pesquisa, então, essa busca perseverante, ela produz novos resultados. Ela produz resultados que nós podemos chamar de relevantes para o interesse social. Então, ela vai trazer resultados importantes para a nossa sociedade. E, obviamente, se a pesquisa produz resultados, resultados esses interessantes para uma sociedade, nós sabemos então que a pesquisa ela vai contribuir para o avanço da ciência. E, sem sombra de dúvida, essa pesquisa vai contribuir para o avanço do desenvolvimento de uma sociedade. A gente vem fazendo um caminho, então, entendendo a ciência. Ciência não é questão de opinião, isso precisa ficar bem claro. A ciência, 2 e 2 são 4. Mas não dá para ser 22? Não dá para ser 4,5? Não. A ciência deixa muito claro que 2 e 2 são 4. E ela explica, por meio do método, por que 2 e 2 são 4. O método vai mostrar para mim. O método vai deixar claro que esse 2 com esse mais 2 vai formar 4. Poxa, Janice, a gente pode trabalhar a ciência a partir da perspectiva de uma pessoa, a partir das falas de uma pessoa, a partir do relato de uma pessoa? Sim, para isso a gente tem a pesquisa de abordagem qualitativa, onde o sujeito e a opinião do sujeito será estudado. Então, o meu objeto de estudo, ele passa a ser a opinião desse sujeito. Entretanto, mesmo assim, eu vou precisar empregar um método, porque a partir do método eu consigo trazer um resultado fidedigno. Muito bem. Quando a gente traz isso, então, para o cenário da enfermagem, a enfermagem é a arte e a ciência do cuidar. Estamos cansados de ouvir isso. Enfermagem é a arte e a ciência do cuidar. Esse cuidado, e aí eu trago o cuidado como foco, esse cuidado, quando a gente pensa na origem do cuidado, quando a gente faz uma busca histórica, cuidado, ele foi ofertado inicialmente por homens, sim, homens e mulheres. Esse cuidado era ofertado por homens e mulheres desinteressados, onde esse cuidado era aplicado para o bem-estar de pessoas enfermas. E com que proposta o cuidado era aplicado? Na tentativa de garantir às pessoas uma situação de dignidade, uma situação de saúde essencial, uma situação de sobrevivência. Apesar de eu preciso continuar a vida. Óbvio, claro, pela história, nós sabemos que o cuidado ao longo do tempo, ele acabou sendo delegado, até de uma maneira cultural, eu diria, imposto às mulheres. Mas ela também, o cuidado também foi originário por homens. E eu vou mostrar isso ao longo aqui da nossa conversa. Então, fazendo aqui uma linha do tempo, o cuidado, ele começa a ser exigido por pessoas enfermas e começa a ser executado por pessoas que não tinham um interesse em se promover e tinham interesse em dar dignidade e sobrevida àquelas pessoas. Entre os séculos 5 e 8, na nossa história, o cuidado, ele passa a ser aplicado por homens da fé. Por isso que eu trouxe a palavra homens lá atrás. Então, homens da fé eram os sacerdotes, quando a gente pensa na questão das religiões. O cuidado, de uma certa maneira, e aí a gente precisaria, inclusive, fazer um estudo aprofundado, acho que vale muito a pena, de entender o que é o cuidado, né? Fazendo um recorte histórico, é muito bacana a gente compreender bem a ideia do cuidado. Cuidado não se pode confundir com conforto, são duas coisas diferentes, mas que caminham lado a lado. E os homens da fé, os sacerdotes, eles propiciavam esses cuidados. Esse cuidado, então, exercido pelos grandes sacerdotes, então, de fato, ligado à questão, fugiu a palavra aqui, a questão da religiosidade, esses cuidados, eles eram praticados a partir de princípios da enfermagem. Então, alguns deles, eu trago para vocês aqui 3 importantes princípios.
respeito à vida, respeito à dignidade e respeito aos direitos humanos, em todas as dimensões que podem envolver um ser humano, uma pessoa. Outro princípio importante, comprometimento com a saúde, que aí a gente vai entender como o bem-estar da pessoa, comprometimento com a qualidade de vida dessa pessoa, de novo, trazendo e atrelando ao que nós chamamos de bem-estar, e um comprometimento, então, com o bem-estar da pessoa, da sua família e da coletividade, do contexto onde ela estava inserida. E outro princípio importante nessa atuação é a atuação da enfermagem, no caso, o cuidado ele traz arraigado esse princípio, a atuação na promoção da saúde, na prevenção de doenças e agravos, na recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com o que nós chamamos de preceitos éticos legais. A ideia vem do cuidado nesse cenário originário por homens e mulheres, ele vem com o intuito de dar dignidade ao ser humano. Eu volto aqui um pouquinho. Dar dignidade, garantir a esse ser humano uma situação digna, uma situação mínima de sobrevivência. No século XVI, o cuidado ele já começa a fazer parte de uma profissão. Profissão essa que começa a se institucionalizar. O cuidado no século XVI, ele acaba sendo institucionalizado principalmente depois da Revolução Industrial. No século XIX, esse cuidado ganha efetivamente cunho científico. A sociedade começa a enxergar evidências da prestação do cuidado. Em outras palavras, as pessoas começam a observar o resultado daquele cuidado que foi aplicado a um paciente, a uma pessoa enferma. Isso é no mundo. Quando a gente vem para o cenário brasileiro, a gente consegue olhar a linha do cuidado, óbvio, fazendo um paralelo à questão da enfermagem, a gente vê o cuidado em 3 cenários importantes. Primeiro, no período colonial, ao final do século XIX, onde o cuidado passa a ser, o cuidado a gente chama de, ele é organizado, porque o cuidado, ele é instintivo, o cuidado é cultura, ele vem de uma cultura. Cultura essa que era exercida por pajés, por parteiras, por pessoas que usavam as questões místicas, mediante a sua cultura, em cima das doenças. Então, aqui no Brasil, a gente tem o cuidado, fazendo essa linha, enfermagem presta cuidado. Então, esse cuidado era exercido de forma instintiva, que é o que nós chamamos de empírica, de forma instintiva e por meio cultural. No século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, este cuidado ele passa a entrar nas instituições. Porque ao longo do mundo, a gente já viu antes, esse cuidado já está dentro do hospital. Então, aqui o cuidado, no final do século XIX, até a Segunda Guerra, ele começa a ser exercido dentro das instituições. Então, ele começa a ser disseminado, ele começa a ser ensinado. É nesse momento, inclusive, que a gente tem aí um estouro, um aumento das escolas de enfermagem no nosso país. No final da Segunda Guerra, até os dias de hoje, a gente tem aplicado o cuidado especializado. Então, a enfermagem se intitula e se coloca como uma profissão que tem cunho científico, que busca na ciência as evidências para aplicar aos seus pacientes. E aí a gente ganha, nesse cenário, as especializações. Então, é onde a gente tem aí uma grande oferta de cursos de pós-graduação, de cursos lato sensu. Sem sombra de dúvida, a gente entra com o estricto sensu também, mas ela vem com o lato sensu, e nesse cenário de lato sensu, a gente vai ganhando e esse cuidado vai sendo disseminado para a mulher, para a criança, para o idoso, para o neonato e assim por diante. Florence, quando nós falamos em enfermagem,
Florence é a nossa grande marca, é a pessoa que tem notoriedade no nosso cenário. Não há nenhum curso de enfermagem que vá falar, onde o aluno não consiga ouvir falar de Florence, porque, de fato, sabemos que existiram outras, inclusive antes de Florence, que o nome não foi divulgado como deveria, mas a Florence passa a ser a nossa rainha da lâmpada, né? Então, a Florence é a enfermeira que deixa na enfermagem a marca da ciência. Então, é ela que vai trazer a ciência para o cuidado. A gente sabe muito bem que a Florence vai até a Crimeia, onde nós estamos tendo guerra, e as pessoas estão morrendo, homens estão morrendo. Florence enfrenta muitos problemas quando ela entra nesse cenário para prestar o cuidado, problemas de cunho de ordem de gênero, uma mulher naquela época querendo impor determinadas coisas, porque ela vem trazendo dados e trazendo evidências e comprovando, e enfrentando a resistência nesse cenário. E Florence passa a ser vista porque aqueles soldados feridos, eles estavam morrendo em função dos seus ferimentos. E Florence deixa muito claro, as questões sanitárias, elas exercem uma grande influência no cenário das feridas. Então, se nós melhorarmos a questão sanitária, nós vamos ter uma melhora nessas cicatrizações e, sobretudo, uma melhora, uma cicatrização sem infecção. Então, Florence consegue reduzir o índice de mortalidade de 40% para menos de 5%. Isso para nós é um dado importante. E trago. Isso para nós foi um impacto positivo dentro da sociedade. Então, nós temos um grupo de pessoas, e aí eu quero fazer uma análise com a ciência, com a pesquisa. A gente tem uma amostra de pessoas, no caso, os soldados que ali estavam, e a partir dessa amostra, ela oferta o mesmo cuidado, no caso, cuidado com a questão sanitária do local. Não entro aqui em detalhe do curativo que ela estava fazendo, da ferida, da maneira com que ela estava cuidando daquela ferida, mas ela traz o cuidado com o ambiente, cuidado sanitário. Então, ela aplica este cuidado, a intervenção que ela traz, e aí, vou brincar aqui, ela traz um método, porque a intervenção que ela propicia é igual para todos no cenário sanitário, onde ela trabalha muito a questão da limpeza, e aí dentro desse cenário a gente tem um resultado extremamente positivo. A gente tem uma redução do número de mortes decorrentes de infecção, né? Então ela traz a ciência para nós. Isso é o impacto na sociedade. Impacto esse que se perpetuou, tanto é que hoje a gente tem aqui, ainda nos dias atuais, a gente traz a Florence como nossa grande heroína. Ela que traz, então, a enfermagem, tira a enfermagem daquele cenário empírico, onde o cuidado parece que é algo intuitivo, é algo que já é inerente ao ser humano, e ela mostra que esse cuidado, ele precisa de técnicas, ele precisa ser aplicado corretamente, ele precisa considerar os pré-requisitos, as condições da pessoa, e ele precisa ser projetado para buscar um resultado interessante e importante para aquela pessoa. Isso, então, se torna aqui nesse cenário um impacto social importante quando a gente olha esse cenário da Florence. Vou voltar aqui um pouquinho, apenas para dividir com vocês essas imagens importantes, né? Então, o cenário sanitário. Veja, nós não estamos vendo aí tantas macas bonitinhas, tão organizadas, mas o ambiente, mas todos estavam sendo cuidados num ambiente que era higienizado, minimamente limpo. E por conta disso, nós tivemos aí uma redução do número de infecções. Consequente a isso, nós tivemos uma diminuição do número de mortes em função disso. Muito bem. As novas perspectivas da enfermagem, vamos caminhando aí para o século XXI. As novas perspectivas da enfermagem no nosso século, no atual século que estamos vivendo, elas resultaram no surgimento de uma série de diversas necessidades. Essas necessidades
foram pautadas em resultados. Então, quando a gente olha para o cenário de pesquisa, toda e qualquer pesquisa, ela tem que partir de um problema, aquilo que me incomoda. Então, o que eu estou tentando trazer para nós é o seguinte: as perspectivas que nós temos para hoje, do cuidado ofertado pela enfermagem hoje, elas estão aí vindo de uma gama de necessidades essas que foram emergindo a partir de resultados de outras pesquisas, de outros estudos. Em outras palavras, da evolução da ciência, específica no campo da enfermagem. Em outras palavras, nós temos aqui novos problemas de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, aquilo que me incomoda, aquilo que me traz o incômodo enquanto pesquisador, que vai trazer em mim o desejo de buscar, dessa busca frenética, dessa busca com perseverança, surge de outros trabalhos, de outros estudos que foram feitos, que trouxeram evidências. Essas evidências, então, para nós, seriam as necessidades. E essas perspectivas, e aí traduzo agora, do cuidado para o século XXI, atual século que estamos vivendo, essas perspectivas, elas propõem para nós a aquisição de novas competências, a adesão a novos modelos gerenciais e assistenciais, a uma padronização da linguagem utilizada no quesito do cuidado e o principal incentivo ao autodesenvolvimento da profissão, ao autodesenvolvimento da sua ferramenta de ação, que é o cuidado, e, sobretudo, ao autoconhecimento. Então, o que a gente tem aqui? E esse ponto eu queria deixar bem marcado. Quando a gente vem olhando um cuidado que vem do empirismo, e aí ele ganha uma pitada forte a partir de Florence do cenário científico, dados, evidências, resultados, a gente tem aqui uma projeção para um século que nós já estamos vivendo, que justamente é o século XXI. Então, hoje, as necessidades que nós enxergamos nos pacientes, as necessidades que nós percebemos nas pessoas, elas são fruto de outros estudos, de estudos anteriores. E essas perspectivas vão permitir que a nossa categoria, a nossa profissão, ela consiga adquirir novas competências. E se você for olhar ao longo da nossa história, o enfermeiro vem adquirindo novas competências de fato. Novos modelos gerenciais e assistenciais. Quando a gente olha, por exemplo, pensando no cenário da gestão em enfermagem, quando nós olhamos o tipo de liderança, ela já sai mais daquele modelo clássico que a gente aprendeu, autocrático, liberal, democrático. Hoje nós já temos vários estilos de liderança que estão surgindo. Então percebam que as evidências vão mudando e se o momento histórico muda, novos saberes vão sendo produzidos. E é isso que a gente está trazendo aqui. E com isso a gente consegue, a partir desses novos saberes produzindo, nós conseguimos aderir a novos modelos de gestão, modelos assistenciais. Hoje a gente vive muito claramente, recebemos muitas orientações de que o nosso cuidado ele precisa ser centrado no paciente. Por muitos e muitos anos, o nosso cuidado não era centrado no paciente. Trabalhávamos com o paciente, mas a gente vinha com um propósito de busca na melhora daquele problema que aquele paciente trazia. Hoje nós temos a possibilidade de um paciente estar na UTI, e na UTI ele é muito ligado ao seu animal de estimação. E este animal de estimação tem podido entrar na UTI e, com isso, o resultado, melhorar, inclusive, esse paciente. Então, a resposta de melhora a esse paciente, do paciente, tem sido constatada por ele ter tido o prazer de ter o contato com um animal que, para ele, é alguém, vou usar o termo alguém, mas é alguém de muita importância na sua vida. Então, alguém de quem ele foi separado e que no momento em que ele necessita de forças para ter uma melhora importante, esse alguém chega e traz e produz nele essa melhora. Muito bem. Qual é o impacto social
produzido pela enfermagem. Esta foi a proposta que me foi trazida. Quando nós falamos em impacto social da pesquisa, pesquisa como ferramenta que vai gerar ciência, essa pesquisa, ela vai sempre se relacionar com a utilização instrumental e conceitual do conhecimento que foi produzido. Toda pesquisa, então, ela vai gerar um resultado. Ela vai gerar um conhecimento. E este conhecimento gerado por essa pesquisa, esse conhecimento ele tem uma utilização no campo instrumental e uma utilização no campo conceitual. No campo instrumental, é o que a gente mais escuta aí. É a mudança de comportamento dentro de uma sociedade que vai ser baseada ou embasada nos resultados que foram obtidos da pesquisa em questão. O que nós precisamos dar muita atenção é a isso aqui. É o resultado, a utilização conceitual desse conhecimento produzido. A utilização conceitual desse conhecimento, ela é capaz de produzir mudanças consistentes, porque a consistência dessas mudanças, elas resultam de estudos que modificam a forma de pensar do profissional. Então, nós temos aqui 2 pontos fundamentais quando a gente considera o impacto social no caso da enfermagem, da ciência na sociedade. Então, quando eu falo do impacto social da enfermagem nessa sociedade, toda pesquisa gera resultado, mas esse resultado não pode ficar só utilizado como um instrumento, mas esse resultado precisa ser utilizado de maneira conceitual. E de maneira conceitual, ele vai ser capaz de modificar paradigmas, de quebrar paradigmas, e com isso modificar o comportamento, a forma de pensar, por consequência, o comportamento do profissional. Faço uma pausa aqui. Acho que a gente ainda carece muito, muito dessa utilização conceitual. Então, quando o professor Maia trouxe para nós a proposta dos desafios, quando eu considero o impacto social produzido aí pela pesquisa de enfermagem, ou a pesquisa em enfermagem, acredito que a gente já caminhou muito. Nosso resultado foi produzido, nosso resultado está aqui, e a gente consegue sim mudar comportamentos. Quando eu trago aqui comportamentos do nosso paciente, porque a gente consegue mostrar para ele, isso aqui é importante para o senhor. E aí a gente coloca e ele consegue aderir. Então a gente consegue bastante utilizar isso e dessa maneira modificar comportamentos. Um exemplo muito claro hoje é, para dar uma medicação ao paciente, nós temos que perguntar várias vezes a ele a confirmação do nome, a confirmação da data de nascimento, a confirmação da medicação e perguntar dele se ele sabe para que é essa medicação. Então, eu valorizo a autonomia desse paciente e envolvo esse paciente no cuidado que eu estou prestando. E isso, inclusive, minimiza erros. Se, porventura, eu trocar uma medicação, a medicação é dada por uma via e, sem querer, eu troquei, erros podem acontecer, o meu paciente sendo envolvido nesse processo, ele vai me favorecer. Então, esse processo de corresponsabilidade é muito bacana, porque eu vou conseguir, do paciente, ter esse favorecimento no cuidado a ele próprio enquanto sujeito. Então, nós temos a medicação EEV, eu entro com uma medicação intramuscular e certamente ele vai dizer, nossa, mudou o jeito de dar essa medicação? Opa, isso para mim sinaliza algo. Não, mas espera um pouquinho, a medicação, eu sempre tomo medicação na veia, você vai me dar injeção dessa vez? Isso já me sinaliza um erro, a possibilidade de um erro. E olha que gostoso, eu tenho a possibilidade de cortar essa cadeia de transmissão do erro, porque o erro, uma vez cometido, ele vai gerar consequências, e eu consigo quebrar essa cadeia a partir do momento que o meu paciente foi envolvido. Veja, eu tive um resultado de pesquisa, esse resultado foi aplicado, foi utilizado de maneira instrumental, e com isso o meu paciente vai sendo inserido. Então, eu mudo o comportamento. Certamente, o meu paciente, uma vez sendo utilizado desta maneira, ele consegue muito bem, quando ele vai em qualquer outro serviço de saúde,
ter e desenvolver o interesse em saber o que estão fazendo com ele. Isso é muito importante, não só como segurança para ele, mas principalmente para corresponsabilizarmos quanto ao cuidado recebido. E com isso, a gente empenha esse paciente a melhorar e cada vez mais se desvencilhar o quanto antes daquilo. Isso é muito bom, promovendo autonomia, promovendo melhor. O que precisamos caminhar? A utilização conceitual deste conhecimento produzido. Ainda precisamos trazer mudanças consistentes para que possam modificar a maneira de pensar do nosso profissional. Nós sabemos, por exemplo, que temos aí a SAI, e vocês sabem muito bem que em muitos locais a SAI não é vista como um instrumento pelo qual nós podemos nortear o nosso atendimento, o nosso serviço. A SAI é vista como algo a mais para fazer. Eu já sou sobrecarregado com uma série de trabalhos, com uma série de tarefas, com uma série de atribuições que me são colocadas e eu ainda tenho que preencher muitos papéis ou prontuários eletrônicos, porque eu tenho que colocar isso várias vezes ou tal. Sendo que a SAI, ela traz para nós um modo como nós vamos julgar as evidências que nós estamos colocando, estamos percebendo no paciente. Junto dessa evidência, a gente faz um julgamento clínico daquilo que eu consigo buscar e que eu vou colher do meu paciente, em termos da anamnese, em termos de informação, e a partir dali eu faço um planejamento do cuidado que nós vamos precisar desenvolver. Em muitas instituições, os funcionários, do corpo de enfermagem ainda olham com muita resistência esse instrumento. Isso é um trabalho a mais que a gente está tendo que fazer. Um serviço que já é sobrecarregado, eu ainda preciso evoluir, eu ainda preciso descrever tudo que eu estou fazendo com o meu paciente. Aqui eu trago algumas fotos retiradas do Google. Minha área de expertise é a saúde da mulher, e aí eu trago isso com um ponto importantíssimo para nós aqui. Hoje a gente fala muito das práticas integrativas complementares. Nós falamos muito dos métodos não farmacológicos para alívio da dor do parto. Então, a gente sai um pouquinho daquele cenário de colocar uma medicação para acelerar o parto, e com isso a mulher sente dor menos, num tempo menor, esquecendo que ela vai sentir dor mais intensa, então eu diminuo o tempo, sim, mas eu acabo aumentando a intensidade da dor que essa mulher vai sentir. E a gente sai desse cenário de entrar com medicamentos que vão melhorar ou minimizar a dor, por conta da pesquisa, por conta das evidências de estudos anteriores, nós vamos buscando novas evidências e produzindo novos resultados. E hoje a gente tem, pelas figuras, vários métodos que são os métodos que não preciso, eu não vou utilizar medicamentos e que eles vão aliviar a dor da gestante ou a dor da parturiente. Então, nós temos o uso da bola suíça, nós temos várias posições que a gestante ou a parturiente vai se colocar, que vão favorecer o relaxamento dos ligamentos pélvicos e, com isso, favorecer a passagem da criança. Se isso vai favorecer a passagem, eu acabo liberando menos hormônio, que empregado com a minha força, vai com mais facilidade fazer essa criança sair, por exemplo. A utilização da bola suíça é magnífica e hoje são usados, essa bola suíça, ela é utilizada em vários cenários no mundo inteiro, comprovadamente, porque essas práticas, elas geraram resultados e esses resultados foram aprimorados. E aí, volto aqui, esses resultados tiveram a capacidade de serem utilizados de maneira instrumental. Então, nós temos várias gestantes hoje e várias mulheres em busca de conhecer, querendo saber sobre esses métodos que podem favorecer e muito ao momento do parto, momento que é um momento doloroso, a dor vai existir mesmo, ninguém diz que não, ela vai existir, mas ela pode ser aliviada, ela pode ser minimizada e fazer do parto não algo horrível, algo terrível, e sim um evento muito bacana. E a gente tem, a partir disso, profissionais. Você
especializando nesse conhecimento. Então, olha o conceitual. A partir das evidências que foram trazidas, nós conseguimos ter profissionais que buscam conhecer e se especializar nisso. E com isso vão mudar a sua maneira de pensar. Então, evidências vão gerar evidências. Trouxe essas duas fotinhos aqui para vocês. Essa da extrema esquerda e da extrema direita aqui. São fotos que viralizaram agora no cenário pandêmico, onde uma enfermeira, pacientes na UTI sozinhos, com esse cenário do isolamento por conta do vírus, UTI, sem poder ter contato com ninguém, sem poder falar com seus pacientes, com seus, familiares, num ambiente totalmente inóspito para ele, ele precisa de um conforto, ele precisa se sentir próximo a alguém. E a brilhante ideia e intervenção de uma enfermeira fazendo essa mão terapêutica. Isso viralizou, isso apareceu em tudo que foi de redes sociais e principalmente na mídia, apareceu em vários noticiários, onde isso trouxe para as pessoas que estavam ali na UTI um alento, porque elas se sentiram confortadas, porque não se sentiram sozinhas naquele ambiente totalmente hostil, por mais humano que a equipe tem de tornar uma UTI. E aí a gente tem, essa é uma evidência, que eu diria, uma evidência importante, que precisa, isso foi uma experiência, mas essa evidência agora precisa gerar resultados instrumentais e conceituais. Então, precisa disso aqui. Nós precisamos gerar novos resultados. Então, nós precisamos aplicar isso a uma gama metodologicamente correto. Então, seguindo um rigor metodológico, para que, a partir daí, gerem resultados que demonstrem de fato a evidência, que demonstrem de fato que o paciente, utilizando essa luva terapêutica, essa mão terapêutica, ele se sente melhor, ele se sente mais acolhido e, o principal, ele tem um quadro de melhora. Se não tiver um quadro de melhora, ele tem uma morte digna porque ele não se sentiu isolado e ele não se sentiu sozinho. Então, precisamos fazer isso agora, gerar dados. Então, de novo, se gera dados, eu consigo trazer isso como mudança de comportamento, e principalmente mudança de modo de pensar. Quiçá, nas UTIs futuramente, toda e qualquer UTI tenha isso como regra. Vai estar presente como algo, como uma opção de intervenção, gerando conforto ao paciente. Caminhando para o fim, então. Pesquisa gera conhecimento, sabemos disso. O conhecimento, ele tem a capacidade de transformar as pessoas. Pessoas somos nós. Nós somos seres políticos. E quando a gente usa o termo seres políticos, significa pessoas, seres que têm a capacidade de transformar o seu redor. Aqui eu estou sendo muito bacana e jogando logo mudar o mundo, porque o mundo não é feito de uma única pessoa. Então, se eu consigo mudar o meu contexto, o meu cenário, o meu colega ao lado fazendo a mesma coisa, a gente vai ganhando um território, quiçá não um mundo. Então, pesquisa gera conhecimento, o conhecimento transforma pessoas, as pessoas são seres políticos, e aí, as pessoas transformadas por conta do conhecimento a partir de pesquisa, essas pessoas, enquanto seres políticos, têm a capacidade de transformar o mundo. A aplicação conceitual da pesquisa. E com isso a ciência, ela continua evoluindo. Que desafios nós temos aí a serem vencidos nesse cenário? Apesar a produção de enfermagem, e eu não quis trazer isso aqui, até porque no primeiro CIPEM a gente comentou muito sobre isso. A produção de enfermagem, ela tem crescido muito. A prova disso é que nós estamos no 2º Congresso Internacional de Produção Científica, dentro dessa categoria, que é a enfermagem. Então, nós estamos tendo muita coisa sendo produzida. Carecemos ainda de mudar, de utilizar esse conhecimento, sairmos só do campo instrumental, mas trazermos para o campo conceitual. Aqui a gente apanha um pouco ainda, aqui nós temos um caminho ainda difícil a ser percorrido, mas não impossível. Então, os desafios que temos para vencer são a democratização do conhecimento, e aí sim, para que eu consiga trazer esse
essa mudança conceitual, eu preciso de um conhecimento mais disseminado. E, principalmente, o livre acesso às publicações em enfermagem. Temos muitas publicações, mas não temos ainda acesso livre para todas as pessoas. É preciso ler a realidade e construir novas práticas, sempre apoiando-se em conhecimentos e em tecnologias que já existem, para que nós possamos exercitá-los e, com isso, implementar novas práticas, conhecimento e resultado, novos métodos, novas evidências. Melhoramos o método, novas evidências, e com isso a gente vai mudando um cenário. Por que é necessário ler a realidade que estamos? Por que é necessário construir novas práticas e essas práticas apoiadas em conhecimento já produzidos, tecnologias que já estão aí? E por que é necessário exercitarmos a implementação de novas práticas? Faço aqui uma pausa. Vocês viram como nós tivemos com a questão da tecnologia, o boom que a gente tem de pesquisas mostrando sobre aplicativos para saúde. Temos inúmeros aplicativos voltados para a saúde, inúmeros aplicativos que podem mostrar, por exemplo, sinais e sintomas de doença, e com isso, de uma determinada doença, de um determinado agravo, e com isso já me mostra o caminho. E com isso eu identifico, e a partir do momento que eu identifico isso em mim, eu já estou entendendo que o processo dessa doença está tendo um caminho que não é o desejado, e com isso eu consigo intervir na realidade e busco ajuda. São enormes, a quantidade de aplicativos que nesse tempo pandêmico acabou intensificando, mas isso já vinha vindo como pesquisa, é enorme a quantidade que a gente tem de aplicativos voltados para isso. Isso é fruto de práticas que já foram existentes, de novo cenário, e que daqui nós vamos trabalhar com novas práticas. Por que nós precisamos fazer isso? Tem uma música muito bacana, Aquarela, do Toquinho, uma música brasileira, e ele diz que o futuro é uma astronave que nós tentamos pilotar. Esse futuro não tem medo, nem tem piedade, e nem tem hora para chegar. Esse futuro, sem pedir licença, ele muda a nossa vida. E lá na frente ele vai nos convidar a rir ou a chorar. O futuro está aí. O mundo, esse cenário pandêmico, ele fez com que nós caminhássemos rapidamente 10 anos. O que a gente esperava viver daqui 10 anos e ver daqui 10 anos, nós passamos a ver Brasil, cenário brasileiro, nós vimos em 2. Esse cenário do home office, tão praticado já em outros lugares do mundo, aqui no nosso país não era tão praticado assim. Hoje você já vê resistência em voltarmos a trabalhar o presencial, por exemplo. Então, nós caminhamos. A pandemia, ela fez com que a gente caminhasse rapidamente por algo que a gente esperava aí por 10 anos. O futuro já chegou. E o futuro, ele vai nos convidar amanhã a rir ou chorar. Esse futuro, ele tem trazido evidências. Esse futuro tem trazido as necessidades. Cabe a nós vencermos a democratização do conhecimento, vencermos o livre acesso às publicações e produzirmos mais ciência. Só assim a gente vai conseguir impor o respeito que a nossa profissão tanto busca. Só assim nós vamos conseguir ser vistos como indivíduos e, sobretudo, categoria que tem gerado intervenções importantes com impactos positivos na nossa sociedade. Termino deixando aqui um convite. Vamos refletir mais sobre isso? Termino minha participação aqui com vocês, dizendo que foi um prazer estar com vocês, dividir um pouco do que eu tenho estudado, tenho debruçado, dividir um pouco das minhas preocupações com a nossa enfermagem tão necessária, e deixo com vocês aqui o meu e-mail, tendo necessidade, entendendo a necessidade, querendo debater um pouco mais, estou à disposição.